Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Nós vamos concluir o assunto de Idade Média hoje. Preciso tratar de alguns temas importantes para a gente fechar esse conteúdo. Esse conteúdo é muito grande mesmo. Falar de Idade Média, de todos os temas, conceitos trabalhados não é nada fácil. Então a gente tenta dividir algumas partes para ficar melhor. Bom, hoje na aula nós vamos falar desses 6 pontos aqui, esses 6 tópicos que estão aqui no slide do lado. A gente vai falar inicialmente da Guerra de Reconquista, porque na aula passada nós tratamos do assunto de cruzadas e tem uma espécie de uma jornada cruzadista na Península Ibérica que merece uma atenção particular, já vou falar dela. A gente vai falar um pouco da cultura medieval como um todo, na Alta e na Baixa Idade Média. Um destaque aí para a questão teológica e do ensino no período medieval. E da crise do século XIV, que se inicia com as doenças, falta de alimentos, crise do sistema feudal, grandes epidemias como a peste negra, e isso marca o fim da era medieval e o início da modernidade. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, tudo bem? Bom, formação de Portugal. Aqui tem um slide, tem um mapa. Esse recorte desse mapa, não sei se vocês estão reconhecendo, mas é a Península Ibérica. A Península Ibérica foi invadida lá a partir do século X e XI. Ela teve também um contexto muito bélico. Ela também foi invadida pelos muçulmanos, que eram chamados de mouros. Eu falei disso na aula passada. E isso ali gerou uma guerra de reconquista. Essa guerra de reconquista, também falei lá no contexto das cruzadas, pôs fim ou freou a ofensiva muçulmana que vinha do norte da África, tinha atravessado para o continente europeu e avançava territórios ali. Nesse mapa a gente tem os 4 reinos, as 4 grandes famílias católicas da região, cada uma no seu lugar ali, Leão, Castela, Navarra e Aragão, e essa parte mais esverdeada ainda eram territórios dominados pelos muçulmanos ou habitados pelos muçulmanos. O que aconteceu? Depois dessa guerra, Dom Henrique herda como recompensa de ter lutado, Dom Henrique era francês, veio com uma tropa da França ajudar essas famílias católicas na expulsão dos mouros. Ele herda como resultado dessa guerra vitoriosa, que foi a expulsão dos árabes, ele herda um território um pouco maior que o Espírito Santo. Aonde está escrito ali, não sei se está dando para vocês verem, mas olha para cá. Olha aqui no mapa, tem ali um condado portucalense, uma região banhada pelo mar. E ali inicia a história de Portugal. Ela vira primeiro um condado, como herança a esse Dom Henrique, e ali ele vai restabelecer uma espécie de um sistema feudal ali, né, voltado para o setor agrícola, vai fortalecer o território temendo as futuras invasões, se porventura acontecesse, e ele começa o processo de expansão. Passando os séculos, a partir do século XI, XII, esse condado vai se transformar em reino, mas antes dele se transformar em reino, lá a partir do século XIII, acontece uma revolta, que é a revolta dos Avis, que era muito apoiada por uma espécie de uma burguesia mercantil que já se iniciava e já dava sinais ali na região, e o resultado disso é a formação de um reino. Então o desfecho, a partir do século XIV, já no finalzinho da Idade Média, Portugal se torna o primeiro reino dessa retomada comercial, desse renascimento comercial e urbano que surge no final da Idade Média. Então Portugal tem uma particularidade. A partir dali eles vão se expandir para o mar. E aí isso vem lá na história com as colonizações, quando a partir do século XVI Portugal já é um reino muito fortalecido, um reino absolutista, começa seu processo de expansão pelos mares e vai culminar aí na história do Brasil. Ok? Bom, cultura
medieval. A primeira coisa que você tem que ter em mente sobre a cultura medieval é que ela é muito voltada para o teocentrismo. Então, essas imagens e outras que eu vou postar aqui vai falar muito sobre os aspectos religiosos, sobre a cosmovisão religiosa dos medievalistas, como que as pessoas dessa época pensavam cultura. Era sempre sob a ótica da fé cristã, que já né, na Baixa Idade Média já tinha tomado toda a Europa. Com um detalhe, por conta de vários grandes feitos e grandes guerras e grandes conjunturas de transformação no período medieval, essa cultura medieval, embora ela fosse de uma espiritualidade cristã muito forte, ela era muito centrada no temor, o pessimismo e de instabilidade. Não sabia qual era a expectativa de vida, se ia viver amanhã. Daí o apego à fé cristã, as populações vão se voltar muito para isso. Esse temor, a produção cultural é muito gerada nesse ambiente opaco, sem muita vida. Isso eu estou falando de aspecto cultural. Você vê que as pinturas medievais, toda a manifestação cultural medieval, ela tem. A gente fala muito sobre a formação dos mosteiros, dos monastérios, e toda a produção de conhecimento, até o conhecimento antigo que vai ser preservado na Idade Média, daquela antiguidade clássica, vai existir, vai se preservar a partir do momento que esses mosteiros surgem com a tarefa árdua de guardar esse conhecimento, de cuidar desse conhecimento. Surge a ideia dos monges copistas, por exemplo. Tem até a história que a Disney fez questão de popularizar para o mundo inteiro, que é o Corcunda de Notre Dame, seria uma referência aos monges copistas. Uma outra característica da cultura medieval que vai aparecer é na filosofia. E dois grandes pensadores, dois grandes filósofos aí na Idade Média. Um é Santo Agostinho, lá do século IV e V, e o outro é Tomás de Aquino, do século XIII. Mas o Santo Agostinho é considerado o doutor da igreja. Assim, é uma forma de pensamento, de visão de mundo muito peculiar, que vai influenciar em matéria de pensamento a vida da igreja. Na literatura, a gente tem o trovadorismo. Aí, assim, talvez o professor de literatura pode nos ajudar esse tema, mas a literatura medieval ela era muito voltada sobre as narrativas dos cavaleiros, das guerras, das grandes aventuras, uma espécie de novelas medievais contando várias histórias. Um grande clássico dessa época que representa aí, embora uma produção bem já no finalzinho da Idade Média, é o do Miguel Cervantes. Nossa, fugiu o nome da obra agora, mas eu vou lembrar. Lembrei, é o Don Quixote. Eu lembrei do Sancho Panza, que é o parceiro do Don Quixote na aventura, mas não lembrei de Don Quixote, é mole? Mas é um clássico do trovadorismo medieval. Mas misturado com essa cultura medieval, ainda sendo cultura medieval, começa a entrar em cena na literatura aspectos do humanismo, que é colocar atributos humanos sobre aquela influência greco-romana, voltada para a figura humana, dos atributos, das virtudes humanas, começam a aparecer. E isso a arte vai dar um salto nessa transição, porque vai sair de uns aspectos mais rudimentares, vamos dizer, para uma riqueza de detalhes e tal, que isso vai combinar lá com um movimento chamado Renascimento Cultural, que é os grandes pintores e escultores renascentistas. Na arquitetura, destaque para duas correntes também, no final da Idade Média. Os aspectos arquitetônicos voltados para o românico. O que é o românico? Tem toda uma explicação, mas eu vou resumir aqui. O românico é um aspecto arquitetônico em que a estética não é o mais importante.
e sim o sentido daquele prédio, daquele lugar. Isso vai ser muito explorado na formação, na construção das igrejas medievais, e elas eram aquelas igrejas com muitas paredes fechadas, aonde era mais importante ter uma experiência de desconectar da vida terrena, que é uma vida ruim, é uma vida pessimista, e se ligar às coisas de Deus. Então a arquitetura vai favorecer esse processo, colocando um ambiente muito fechado. As igrejas vão ter poucas janelas, paredes enormes, sem muita ornamentação, sem muita, não dizendo que não tenha, mas sem muita ornamentação, e voltada mais para a espiritualidade. O gótico é exatamente o contrário. O gótico tem nada a ver com nenhum movimento urbano de pessoas que se vestem de preto, mas tem nada a ver com isso. O gótico medieval na arquitetura, são aquelas catedrais maravilhosas, onde toda a ostentação medieval era importante você colocar em riqueza de detalhes, com aquelas torres apontando para o céu. Enfim, o gótico é muito mais voltada para a vida terrena, esquecendo um pouco a espiritualidade de lado e se preocupando mais com a estética. A figura A é uma catedral gótica, e a figura B, embora uma bela catedral, é uma catedral de estilo românico, ambas construções medievais da época, e para ilustrar aqui muito bem. Na educação, começam a surgir as primeiras universidades. Depois, na Baixa Idade Média, isso vai fortalecer, principalmente com o pensamento filosófico, e, em geral, todas elas dominadas ou extremamente ligadas a ordens católicas, a instituições católicas. Mas já surgem aí universidades medievais, que ainda eram um ensino muito restrito. As ciências, elas eram, de alguma maneira, proibida ou abafada pela fé. O que eu quero dizer com isso? Cuidado com a interpretação que a gente vai fazer disso, para não cair no erro dos iluministas lá do século XVII. Quando descrevendo a Idade Média, vai dizer que era um bando de gente sem cultura, sem conhecimento e tudo mais. Para os medievalistas, e principalmente para aquelas pessoas que eram os detentores da letra, da alfabetização, do conhecimento, para eles, todo conhecimento deveria favorecer a fé. Qualquer conhecimento que entrava em choque com a fé, isso era perigoso. Numa época em que a instituição católica dominava todo o espaço de conhecimento, então ela ditava as regras. Então ela não aceitava nenhuma interferência à espiritualidade cristã. Isso vai dar um monte de problema. E a partir do momento dessa transição da Idade Média para a Idade Moderna, isso vai ficar ainda mais forte. Mas basicamente a ciência era tratada dessa forma. Bom, na Baixa Idade Média também vão surgir ordens católicas, movimentos católicos aí, e o principal deles é a história de Francisco de Assis, aonde ele vai fazer uma interpretação literal da espiritualidade cristã, aonde a pobreza vai ser algo valorizado, a vida simples, a simplicidade. O próprio Jesus tem várias referências bíblicas fazendo isso. O que acontece? Entra em cena uma outra opção de ordem católica, de espiritualidade católica medieval, que não era aquela majoritária do Vaticano, dos papas e tudo, mas era muito respeitada, porque fazia muita caridade, vai ser uma espécie de ajuda numa época muito difícil, que é a época medieval, que agora nós vamos falar dela. Que é a crise do século XIV. No século XIV ficou marcado, assim, a vida já estava difícil, piorou demais, por dois fatores: guerras, como a Guerra dos 100 Anos, que eu já vou falar dela, e as grandes epidemias. E é interessante falar disso porque a gente está vivendo um momento em que fica fácil tentar entender como que foi para essas pessoas viver nessa época. A peste negra foi um troço assustador, assim, pelo que os livros de história nos trazem. Ela teve 3 grandes momentos. Ela praticamente dizimou 1/3, é isso mesmo, 1/3 da população europeia inteira.
Vocês conseguem medir isso? Aproximadamente, porque não existia contagem tão precisa como nós temos hoje, censos e coisas do tipo. Mas é certo que morreu muita gente. E não tinha cura, não tinha como, as pessoas morriam, os corpos eram empilhados, era um negócio muito doido. Era tão louco isso que o tema da morte entrou muito forte no final da Idade Média. E ele ajudou a dar fim à Idade Média. Porque as pessoas começaram a entender que o conhecimento, a busca por conhecimento, por tentar solucionar esses e outros problemas, por fim, era importante. A figura aqui representando a Guerra de 100 Anos. A Guerra de 100 Anos durou um pouco mais de 100 anos, foi entre França e Inglaterra, e era justamente aqui, ela marca o fim da Idade Média, porque ela bota em xeque a crise do sistema feudal, entre sendo uma burguesia comercial muito forte ali, interessada em retomada e fortalecer a centralização do rei e voltar com muita força para as cidades comerciais, e do outro lado os interesses da nobreza entrando em choque com o fim do período medieval. A Inglaterra sai vitoriosa dessa guerra, derrota a França, recupera territórios invadidos pela França, mas isso marca o fim da crise do século XIV, e o século XV é só o período de transição para a gente já entrar aí na era moderna, nos grandes eventos da era moderna. Então, pessoal, eu acho que eu rapidamente tentei falar o mais rápido aqui e consegui abordar os temas mais importantes. É isso e até a próxima.